E aí, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como utilizar a função texto no Excel. Função texto tem o propósito de converter um determinado valor em texto, no entanto, a gente pode configurar dentro dela, formatos numéricos. Como assim? A gente vai pegar um determinado valor, vai converter ele em texto, mas mantendo o formato numérico, certo? Esse formato numérico aqui se refere às configurações de máscara, as configurações de valores que a gente tem dentro do grupinho número. Então, dentro aqui do grupinho número da guia página inicial, como a gente já sabe, nós podemos configurar determinados valores no Excel, como um número comum, um número decimal, moeda, contábil, formatos diferentes de data, hora, porcentagem e assim por diante. Esses formatos aqui, eles são inseridos através dessa janelinha de formatação de células, ou seja, nós configuramos um determinado valor para que ele apareça de uma determinada forma, mas no fundo aquele valor continua sendo ele mesmo, Então ele continua sendo cru, mas ele aparece para a gente dentro de uma célula através de uma espécie de máscara, que a gente chama. Então basicamente essa formatação a gente vai fazer através de uma fórmula, através de uma função que é a função texto. Depois, no final do vídeo, eu te mostro por que ela é muito importante, principalmente em conjunto com outras funções, Aqui eu tenho alguns valores, que a gente vai mexer, a gente vai buscar alguns valores aqui através de um valor base, E aí você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer, Então eu tenho o número 15 aqui. O número 15 eu quero que ele apareça aqui sem a formatação, mas através da função texto, Com duas casas decimais. Aqui eu quero que ele apareça com formato contábil e aqui eu quero que ele apareça com 4 algarismos, mesmo que ele só tenha 2, Então eu quero 2 zeros à esquerda. Como é que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Função texto, então, abrindo aqui, certo? Ela é muito simples, ela só tem 2 argumentos, o valor e o formato, Então, o valor aqui é o 15, que a gente vai pegar de referência, B2, ponto e vírgula. Qual que é o formato? O formato, ele sempre precisa vir entre aspas duplas, Então, você vai colocar aspas duplas aqui, e agora a gente vai digitar uma espécie de máscara, uma espécie de códigozinho aqui, para ele interpretar, como que a gente quer exibir esse determinado valor. Se a gente quer 2 casas decimais aqui, a gente precisa mostrar o Excel que ele precisa inserir uma vírgula, e 2 zeros no final, caso o número não tenha casas decimais. Caso o número já tenha casas decimais, ele vai exibir as casas decimais comuns desse número, Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar um 0,00 e fechou aspas aqui, fechou parêntese, Então, basicamente, 0,00. Ou seja, eu quero um valor inteiro aqui antes da vírgula e depois eu quero 2 casas decimais, ok? Vamos dar um Enter aqui, olha lá, 15,00. Se aqui a gente já tivesse um valor decimal, por exemplo, 5,26, ele mostraria 5,26 mesmo, Se a gente tivesse um valor aqui maior, com várias casas decimais, ele mostraria só 2, porque a gente determinou 2, tudo bem? No caso de um número inteiro, então, ele apenas vai mostrar as casas decimais como 0,00. É importante lembrar que 15 tem 2 casas inteiras, 2 algarismos. Se eu colocar aqui o 7, por exemplo, ele vai mostrar o 7 com um único algarismo. No entanto, se eu venho aqui e coloco também mais um 0 aqui, 0,00, ele entende que quando o número não completar a quantidade de casas de algarismos necessários, ele vai completar com 0 à esquerda também, Então você pode ir brincando aí, conforme você quiser exibir seus números aí, você vai mexendo com o posicionamento dos algarismos inteiros e o posicionamento das casas decimais. Para o valor contábil, a gente vai fazer então... É claro que você não precisa necessariamente ficar decorando isso, porque isso aqui vai um pouquinho da lógica, você vai acabar se acostumando, Mas depois eu mostro como você pode copiar esses formatos dentro aqui do grupinho número mesmo, tudo bem? Os formatos já estão lá. Abre parênteses, abre aspas aqui, desculpa, Formato contábil seria o R, mais o cifrão aqui, a gente vai colocar... espaço, e aí a gente vai colocar da mesma forma, 0,00. Agora, se eu quero exibir 2 algarismos quando há um algarismo só de número inteiro, eu coloco 2 zeros antes da vírgula, Aí fica a teu critério. Fechou aspas aqui, fechou parêntese. É claro que existe um outro formato mais adequado para o formato contábil, Mas eu estou mostrando esse aqui que também vai funcionar, tudo bem? Então lá, R$7, Se eu tivesse colocado 2 zeros aqui, ele ia exibir para mim 0,7, Ao invés de apenas 7. E agora, se eu quero exibir 4 algarismos, é muito simples, Você viu ali que a gente só precisa colocar a quantidade de zeros que a gente achar necessária entre aspas. Então agora, 0,000, sem vírgula, Porque a gente não quer exibir números decimais aqui nesse caso específico, apenas os números inteiros, apenas os algarismos. Eu quero que esse número sempre venha com 4 algarismos, vou dar um Enter aqui, então ele sempre vai ter 4, Então agora se eu coloco 45 aqui, ele vai aparecer aqui, mas a quantidade de algarismos que não foi preenchida, ele vai completar com 0, Então 0045.
Vamos agora dar uma olhadinha nas datas, né? Então as datas aqui, existem alguns formatos de data também, tá? Então o valor aqui se encontra em C2, tá? Que é 6/11 de 2024. Formato do texto sempre entre aspas. Agora aqui a gente vai extrair o mês, tá? E olha que interessante aqui. O mês pro Excel, dentro das máscaras ali que a gente usa para formatar números, é representado pela letra M, tá? Então se a gente colocar uma letra M aqui, ó, e fechar parêntese, fechar aspas, desculpa, e depois fechar parêntese, o Excel vai trazer o mês para mim, ó, mês 11, tá vendo? Ok, se a gente colocar aqui 2 M's, ele vai trazer o mês com duas casas, com 2 algarismos, tá? Obviamente que ele vai trazer 11 aqui, porque a gente está colocando 11 aqui em cima também. Porque, na verdade, 11 já tem duas casas, né? Se a gente colocar aqui janeiro, perceba que ele vai trazer o 01 e não apenas 1, tudo bem? Agora, se a gente vem aqui e coloca 3 M's, né? 3 letras M minúsculas, ele vai colocar aqui a abreviação do mês, tá? Então, janeiro com 3 dígitos. E se a gente vem e coloca aqui 4 M's, ele vai trazer o nome do mês completo, tá? Janeiro, certo? Então, você pode colocar de 1 a 4 letrinhas M aí, de acordo com a forma como você quer exibir o mês. Agora vamos para o dia, tá? Basicamente, a lógica é a mesma, tá? Só o códigozinho aqui que vai mudar, tá? Então, o valor aqui em cima, que é C2, ponto e vírgula, a gente vai colocar um D aqui, tá? Entre aspas duplas. Um Dzinho, ele vai mostrar aqui para mim o dia 6, com um único algarismo, tá? Mas se eu quiser com 2 algarismos, eu coloco 2 Ds. Ele vai mostrar para mim 06. Aqui embaixo, a gente vai colocar com 3 Ds, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer se a gente colocar o dia com 3 Ds, né? Ele vai mostrar pra gente, ó, 3 Ds aqui, o dia da semana abreviado. E aqui com 4 Ds, ele vai mostrar pra gente, olha só, 4 Dzinhos, o dia da semana completo, tá? Então são códigozinhos aí que você pode ir decorando. O dia e o mês aqui, eu quero os dois. Como é que eu posso fazer? Eu posso juntar os dois de acordo com a lógica que eu quiser, tá? Então eu vou selecionar aqui C2, tá? Ponto e vírgula, agora eu quero o dia e o mês, entre aspas. Então eu quero o dia com 2 dígitos, DD, aí eu quero uma barrinha para separar os dois, eu coloco a barrinha, e o mês, 2 M's, por exemplo, tá? Só isso. Fechou aspas aqui, fechou parênteses, mas se eu quiser mudar a dinâmica aí, eu posso colocar quantos Ds e M's eu quiser de acordo com a forma como eu quero exibir essa data, tá? Olha só, ele vai exibir apenas o dia e o mês para mim. Vamos para as horas aqui, tá? Vai funcionar mais ou menos com a mesma lógica, tá? Só que a hora aqui ela tem um detalhezinho muito importante, tá? Venho aqui em D2, vou dar uma aspas aqui, e para eu exibir a hora, eu vou colocar o H, tá? Então eu vou colocar 2 Hs aqui para eu exibir a hora com 2 casas, tá? Com 2 algarismos, certo? Então aqui a hora é 5 da manhã, 5 horas. Já o minuto, a gente não vai conseguir exibir através do M, porque o M ele vai buscar o mês, né? Ele é um códigozinho para o mês. Nesse caso específico, quando a gente quer exibir a hora, o minuto, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Então a gente vai vir aqui em D2, opa, D2 não, né? Falta a função, né? Função texto, D2, onde se encontra o nosso valor, ponto e vírgula, e o formato de texto aqui a gente quer a hora e o minuto. Então a gente vai colocar HH, 2 pontos, MM, certo? Que no caso seria o formato de hora. Aí sim ele vai reconhecer esse M como minuto, tá? Então vamos dar um Enter aqui, ó, 5:45. E o segundo, se você quisesse extrair, tá? Era o S, o S, no caso 2 S, para extrair 2 casas aqui do segundo. Lembrando que o ano você pode extrair aqui através do A, tá? Eu só coloquei o M e só o mês e o dia aqui, mas o ano você pode extrair através da letra A. E os formatos de data você pode até mesmo fazer de forma muito personalizada, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui texto, eu vou pegar essa data aqui, 18/5, tá? Então vamos supor aqui que eu queira exibir dessa forma, ó. Dia 2, né, no caso, barrinha, aí eu quero exibir aqui o mês, né, o mês especificamente, de forma abreviada, então eu vou colocar 3 M's aqui, e depois o ano, né, com 2 casas só, os 2 últimos dígitos do ano, tá? Então ficaria mais ou menos assim, tá? Então 2 Ds, 3 M's e 2 As, tá? Olha o que vai acontecer, 18/mai/24, ok? Então dá para você mexer um pouquinho aí nas configurações, fazer da forma como você achar melhor. Ah, eu não quero a data com barrinha, eu quero a data com um tracinho, né, com hífen no meio, então tudo bem. F2, a gente pega a referência, tá? O formato aqui, então a gente vai colocar 2 dias, tracinho, 2 M's, tracinho, 4 As aqui, tá? Pro ano. Fechou aspas e fechou parêntese. Então eu tenho aqui a data agora separada por hífen e não por barra. Um dos propósitos interessantes da função texto é consertar as concatenações que precisam buscar dados, né, que estão formatados com determinado formato de número, tá? Então vamos lá. Vamos supor aqui que eu queira, por exemplo, escrever aqui, ó, hoje é dia
e aí eu quero buscar o dia que está aqui na célula F2, né? Então eu escreveria hoje é dia, né? Deixa eu colocar um espaço aqui, e depois fechar as aspas, né? Que eu vou fazer uma concatenação. Então eu estou pegando esse valor aqui fixo, por isso que eu coloquei ele entre aspas, tá? É um texto fixo. E eu vou colocar o sinal dia comercial aqui para concatenar, ou seja, juntar esse valor com outro. E aí eu vou juntar com o valor que está aqui na célula F2, certo? Que é o dia de... esse dia específico aí, 18/5. Vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer. Hoje é dia 45.430, porque o Excel ele tem um sistema numérico, né, que ele vai acrescentar um número inteiro a cada dia que passa, tá? Desde 1900. Então, para ele, essa data aqui, 18/5/2024, nada mais é que o número 45.430, né? Então ele não vai buscar a formatação que você inseriu aqui, que é a formatação de data. Por isso que às vezes a função texto é muito importante, porque aqui ao invés de a gente buscar o F2, a gente vai transformar o F2 no formato que ele já se encontra ali em cima, só que através da função texto, tá? Então a gente vai fazer o que aqui? Texto, F2, ponto e vírgula, e agora transformar esse valor no formato que a gente quer. Qual é o formato? 2 dias, né, 2 dígitos por dia, barra, 2 dígitos por mês, barra, 4 dígitos por ano, certo? Fechou aqui aspas, fechou parêntese, vamos dar um Enter, olha só, hoje é dia 18/5/2024, agora está funcionando, certo? Então 25/6/2023, beleza? Então ele vai ser exibido de forma correta a partir de agora. Existem várias máscaras que você pode utilizar para fazer esse tipo de formatação dentro da função texto, tá? Então basicamente se você vem aqui e clica em personalizado, você vai encontrar várias máscaras aqui disponíveis, tá? De alguns formatos já pré-determinados para o Excel, tá vendo aqui que a gente tem formato de dia com hora, a gente tem formato AMPM, duração, minutos, segundos, tá? Tem alguns formatos muito específicos aqui, ó, de datas, né? Então aqui a gente tem a data aqui, por exemplo, de forma por extenso, né? A gente tem formatos especiais aqui também. Então basicamente você vai copiar, tá? Clicar num deles e copiar o formato que está aqui em cima e jogar lá dentro das aspas da função texto, tudo bem? Você pode também dar uma pesquisada em alguns tipos de formatos específicos, né? CPF, CNPJ, por exemplo. Você vai conseguir então fazer uma máscara específica para determinados formatos e aí você pode incluir esses formatos dentro do argumento da função texto. Bem, espero que tenha sido útil. Essa planilha está disponível para download, tá? Para você baixar e testar aí no seu Excel. É só clicar no link na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, algum acréscimo, alguma curiosidade, algo interessante a acrescentar a esse vídeo, fique à vontade aí na área de comentários também. E eu te espero então numa próxima aula, certo? Até mais!